Olá pessoal, aqui é o professor Vitor Fernandes, tudo bem? Estou divulgando esse vídeo aqui para demonstrar para vocês um pouquinho sobre como funciona o meu trabalho. Eu sou professor de física e trabalho com uma espécie de assessoria acadêmica e acompanhando os alunos durante todo o desenvolvimento da disciplina, tá? Então, o meu trabalho é baseado em videoaulas, conforme essa que vocês vão ver aqui. Eu vou resolver um trechinho aqui da atividade de estudo 01 para vocês darem uma olhada de como funciona o meu trabalho. E se vocês gostaram, por favor, façam um contato comigo aí para que eu possa explicar para vocês como que esse trabalho funciona certinho e como que funciona a minha assessoria, tá certo? Muito importante lembrar que eu não mando trabalhos prontos para ninguém, tá, pessoal? Eu não vou mandar fotos do meu celular, nem arquivos do Word para vocês copiarem, tá? A ideia do meu trabalho é que vocês assistam as minhas aulas, tá certo? E aprendam com elas para que vocês possam resolver as atividades, certo? Então vamos resolver um trecho aqui dessa atividade. Se vocês gostarem desse vídeo, por favor, façam contato comigo. A questão em cima, ela tem todo um contexto, né, que seria bom vocês darem uma lida, mas eu vou me preocupar somente com o enunciado dela, que é essa parte que vocês estão vendo aqui, ó. A ideia é que nós temos uma membrana, né, que ela faz a separação aí de oxigênio de uma quantidade de ar atmosférico que entra aqui nessa entrada, tá? E ele está nos dizendo aqui, ó, considerando o fluxo de resíduo, tá certo? Aliás, considerando que o fluxo de resíduo corresponde a 80% do fluxo de entrada e, tá certo? Qual é a porcentagem de oxigênio que compõe a corrente de resíduo e também a porcentagem de oxigênio que é perdido em R. Pessoal, como é que nós vamos resolver isso aqui, gente? Nós vamos começar com essa informação que ele colocou aqui pra gente, ó, tá? Então, assim, o fluxo de resíduo, R, tá? Ele corresponde a 80% do fluxo de entrada E, certo? Então nós vamos colocar essa expressão aqui porque ela vai nos ajudar bastante, ó. Então R, 80% ele significa 0,8 de E, tudo bem, gente? E aí como que nós conseguimos fazer o balanço de massas aqui e tudo mais, tá? Geralmente a gente começa, e a maioria dos problemas começam assim, tirando uma equação que a gente chama de equação geral do sistema, tá? Então vamos colocar como é que é essa equação geral aqui, que ela é bem tranquila de entender. Pessoal, na equação geral o que nós temos é o seguinte, ó, essa corrente de entrada E, tá certo? Ela tem que ser igual, tá, ao que nós temos aqui nas saídas do nosso sistema. O exercício não falou que fica matéria acumulada dentro dele, né? Então tudo que entra aqui tem que ser igual a tudo que sai, ou a somatória de tudo que sai, tá? Então nós vamos ter aqui um R, tá certo? Mais um S aqui, ó, ok? Então, gente, nós vamos começar a pensar aqui em algumas situações. Eu sei que o R vale 0,8 do fluxo de entrada. Eu vou utilizar essa equação geral, tá? Para a gente poder calcular qual é o valor da nossa corrente de saída em relação à entrada. É bem tranquilo, né, da gente fazer. Então nós vamos pensar aqui assim, ó. Eu quero achar o valor de S, primeiramente, tá? Então o S, aqui nessa equação geral, tá certo? Ele vai valer o valor da corrente de entrada menos o que nós temos ali na corrente de resíduo, tá? Então nosso S, pessoal, vai ser o valor de E menos o valor de R, mas R está valendo 0,8E aqui, ó. 0,8E, tá? Então, o nosso S, e eu acho que vocês já conseguiam intuir isso, né? Ele vai valer 0,2 de E aqui, ó. E nós vamos conservar, então, essas duas equações aqui, que elas vão ser importantes pra gente, ó. S é 0,2 do valor de E. Tudo bem, gente? Então pensem assim que o resíduo equivale a 80% dessa corrente de entrada, tá? E a nossa saída S equivale a 20% da nossa corrente de entrada. E aí, pessoal, vamos pensar assim, né? Agora, começar a entender o exercício, tá? Essa daqui, ela vale 20% da corrente de entrada, mas desses 20% da corrente de entrada, 25% é oxigênio, tá? E aqui nós temos o mesmo esquema, ó. Tá? Nós temos aqui que 80% aqui na corrente de resíduo, tá? 80% dela aqui nós temos, né, em relação à nossa entrada, só que nós temos um percentual de oxigênio aqui, ó. Entenderam, né? Então, ó, eu tenho aqui 20%, tá certo? E desses 20% que é relativo à corrente de entrada, 25% é oxigênio. Aqui eu tenho 80%. Então, desses 80% relativos à nossa corrente de entrada, temos um X aqui de O2. E esse X de O2 é o que a gente precisa determinar, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Agora nós vamos fazer essa equação geral, só que aplicada por cada um dos componentes, tá?